Boa tarde. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a Guerra do Vietnã. Mas para entender bem do que se tratou a Guerra do Vietnã, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo para falar sobre a Guerra Fria. A Guerra Fria foi um evento que ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, onde as duas maiores superpotências econômicas do planeta acabaram criando uma guerra ideológica. Essa guerra ideológica, ela acabou por gerenciar e financiar conflitos em vários lugares do mundo, inclusive aqui na América Latina, como a gente já falou nas últimas aulas, né? A ditadura na Argentina, a ditadura do Fulgêncio Batista em Cuba, e depois a ditadura do Fidel, que veio logo em seguida, Venezuela, Bolívia, Uruguai, e inclusive a ditadura no Brasil, que nós vamos falar nas próximas aulas, que nós vamos falar sobre o golpe militar de 64. Então, para entender bem a questão do Vietnã, vamos deixar claro que o Vietnã já era uma colônia, tá? Ele fazia parte da Indochina, né? Laos, Camboja, Vietnã e mais algumas pequenas regiões faziam parte da Indochina. E essa Indochina, ela tinha sido controlada durante muito tempo pela França. Tá? Era um território com muitos combates, né? China, Japão, Índia. E aí, quando foi no final do século XIX, mais ou menos, no final do século XIX, 1800 e alguma coisinha, houve a Conferência de Berlim e a Ásia e a África foram partilhadas entre os países europeus. E a Indochina ficou por conta da França, né? Indochina francesa. E a partir daí, toda a exploração territorial aconteceu naquela região. Por que exploração territorial? Vamos lembrar, imperialismo. Eu preciso de matéria-prima, eu preciso de mercado de consumo, para isso eu preciso dominar regiões. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética se tornam dois totens de poder. Um do lado socialista e do outro lado capitalista. E eles necessitam dessas áreas de influência. Tá? Então eles vão se envolver diretamente e não diretamente em conflitos para garantir essas áreas de influência. No caso do Vietnã, os Estados Unidos se interferiu diretamente, porque ele mandou tropas e tudo mais. Tá? Então o Vietnã é um desses casos. Coreia, dividida, socialista, capitalista. O Vietnã, a Alemanha, são países que vão ter seu território dividido e controlado, por um lado, por governos capitalistas e, por outro lado, por governos socialistas. Então, fique por aí e a gente já vai começar a aula. Obrigado pela presença, espero que vocês curtam. Boa tarde. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a Guerra do Vietnã. Essa guerra ficou muito famosa porque ela foi documentada em filmes, jornais, revistas da época, e posteriormente o cinema produziu muita coisa de documentário e tudo mais. E como se trata de uma guerra recente, né? Ela data de 1960, né? Durante década de 50, década de 70. Então, foi uma guerra que ela acabou se tornando muito conhecida. E acaba também se tornando conhecida dos jovens. Uma coisa para dizer, que eu lembro de ter dito no começo do 9º ano, é que a guerra, ela não é uma coisa legal. Não é uma coisa pra gente ficar, olha, que da hora, uma guerra, lá, lá, lá. Não é uma coisa para se dizer isso. Então, a Guerra do Vietnã foi, antes de tudo, uma barbárie do imperialismo, né, norte-americano e até também da União Soviética na época, que dizimou aí 2 milhões de vidas e deixou milhões de feridos e deixou um país arruinado. Primeiro vamos entender o que rolou antes, por que essa guerra veio a acontecer, tá? Então, a gente tem aí um passo atrás. Eu creio que vocês devem se lembrar
que no começo do ano a gente trabalhou partilha da África e da Ásia. Né? Os territórios da África e da Ásia foram tomados pelos europeus e foram controlados. Nesse período, nós tínhamos o que a gente conhecia na época por Indochina, tá? Por que Indochina? Porque ficava entre a Índia e a China. Então, o nome Indochina. Que acumulava o que hoje é o Camboja, o Vietnã e Laos. São 3 países dessa região, né? Camboja, Laos e Vietnã. Uma das capitais aqui que a gente vai falar é Hanoi, tá? E a outra é Saigon. Mas isso a gente fala depois. Imperialismo na África. Então, essa é a partilha da Ásia que a gente estava falando, tá? O que é isso? A Ásia possuía riquezas, né? Borracha, petróleo, ferro, solo fértil, minerais. E isso vinha de encontro com os interesses imperialistas das nações europeias, como França, Inglaterra, Alemanha, Bélgica, né? Então, o que acontece? Nesse período, essas nações europeias buscaram dividir os territórios do mundo, inclusive na área ali da China e do Japão, tá? Então, a Indochina, que compreende aí Camboja, Laos e Vietnã, era de propriedade da França. Tanto na África quanto na Ásia, a França dominou uma vastidão de territórios muito grande. A Indochina ficava situada no sudoeste asiático e foi ocupada pela França no final do século XIX e durante o século XX. Nossa, que digitação ruim. A região foi invadida pelo Japão, que no final do conflito foi obrigado a devolver o controle para a França. Vamos lá, do que a gente está falando aqui? Lembra da Segunda Guerra Mundial? Lembram da ideia do Japão imperialista? Que o Japão começa a invadir a China e também vai invadir a Indochina. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão vai travar uma batalha com as tropas norte-americanas e vai dominar essa região que era conhecida como Indochina. A China vai se voltar contra o Japão e, apoiada pelos Estados Unidos, ao final da guerra, vai expulsar as tropas japonesas do território da Indochina. E aí, parte do controle do território vai voltar para as mãos da França, mas não é o território inteiro, tá? Vou explicar mais para frente. O domínio francês nesse território asiático foi interrompido quando o Japão resolveu atacar a região em 1940, né? Data da Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de fechar as possíveis rotas utilizadas pelos Estados Unidos para entregar armas aos chineses na luta contra os japoneses durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa e Segunda Guerra Mundial, tá? O domínio japonês acabou motivando o fortalecimento dos movimentos de independência do Vietnã. Então vamos lá. A Europa se tornou devastada, correto? A economia da Europa ficou muito ruim durante esse processo. E não vamos esquecer que a França foi um dos países invadidos pela Alemanha. Isso quer dizer o quê? A França não estava dando conta nem do território francês, quem dirá do território da Indochina. Então, as tropas francesas diminuíram naquela região, tá? E as tropas americanas começaram a ajudar os movimentos. E com isso nasceu aquele movimento de independência, aquele sentimento de se querer tornar independente da França, tá? Os vietnamitas, grupo revolucionário pró-independência do Vietnã, aliou-se com os Estados Unidos e com a China e engajou-se na luta contra os japoneses durante a Segunda Guerra Mundial na Ásia. Esse movimento também defendia a expulsão definitiva dos franceses na região. Ao final da Segunda Guerra, as potências aliadas reunidas na Conferência de Potsdam e decidiram dividir o Vietnã em 2 entidades, a partir do paralelo 17.
Assim, a parte norte do Vietnã foi ocupada pelos chineses e a parte ao sul foi ocupada pelos britânicos, ok? Só que na parte norte, em seguida, houve a Revolução na China. E a China ela se torna comunista, ou seja, socialista. Então, essa parte ocupada pela China também vai se tornar socialista, com governo socialista, tá? Ao norte. E ao sul, capitalista. No final da Segunda Guerra Mundial, Ho Chi Minh decretou a independência, fundando a República Democrática do Vietnã, de cunho socialista, na parte norte, tá, gente? Eles expulsam os franceses vão tentar tomar de volta, vai rolar altas tretas, mas eles acabam declarando a independência da República do Vietnã do Sul, e ela era socialista. No entanto, o movimento liderado por Ho Chi Minh, que havia tomado o controle do Vietnã do Norte, proclamou um governo republicano na região, tendo Hanoi como a capital. O Vietnã do Sul foi entregue ao domínio francês de novo. Tá? Então, a França volta a dominar o Sul. A Inglaterra deixa para a França o domínio do Sul, tá bom? E o Norte fica com um governo republicano dos próprios vietnamitas. A guerra iniciou-se quando as tropas francesas desembarcaram em Tonkin, norte do Vietnã, e atacaram o porto de Hoi An em dezembro de 1946, com o objetivo de reaver o controle sobre o norte do Vietnã. Tinha passado um ano. Na Conferência de Potsdam, foi definido que nenhum país deveria ser entregue mais ao outro. Lembra como aconteceu no caso lá da Tchecoslováquia, né? A Tchecoslováquia foi entregue aos alemães. Os alemães falaram, não, a gente só quer os Sudetos, a gente não quer os tchecos. Ao entregar os Sudetos, nos Estados Unidos, a Inglaterra e a França tiraram um pedaço da Tchecoslováquia e entregaram ao Hitler, sem perguntar para o pessoal da Tchecoslováquia. Então, a Conferência de Potsdam disse que nenhum país mais poderia decidir sobre a soberania de outro país. Logo, a França estava cometendo um crime. As forças dos vietnamitas, incapazes de atuar em confronto aberto e direto contra as tropas francesas, adotaram a tática de guerrilha, que alternava em sabotagens com ataque surpresa de alta intensidade e fugas estratégicas na selva vietnamita. Então, os guerrilheiros do vietnamês, né, eles conheciam a selva como ninguém. E eles se escondiam nas árvores. Então, eles criavam armadilhas, atacavam de madrugada os soldados franceses para obrigar os franceses a irem embora. A balança de força desse conflito alterou-se quando ocorreu a Revolução Chinesa de 49, que eu acabei de falar para vocês. A China se torna um país comunista. A partir daí, as forças dos vietnamitas passaram a receber armamentos eficazes e modernos da China e da União Soviética. Já os franceses recebiam apoio dos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos? Preocupado com o comunismo na região. Vamos lembrar. Guerra Fria. Ao final da Segunda Guerra Mundial, surgem as duas potências antagônicas, uma socialista e a outra capitalista. Aí você pergunta assim, mas por que eles brigavam? Qual o problema? O problema é zona de influência. Vamos supor que você produz arroz. Se você produz arroz, você precisa de mercado para vender arroz, solo para plantar arroz. Você não quer plantar solo na sua terra. Então você pega um país lá da Ásia e planta o arroz. E você pega os países da América e vende o arroz. Entendeu? A gente precisa de mercado. Então, países capitalistas, principalmente, eles precisam de mercado. E os países socialistas precisam de recursos naturais. Porque os países socialistas eles acabam se fechando numa cúpula em que o comércio vai ocorrer só entre países socialistas. Tá? Então,
eles precisam o quê? De abrangência. Eles precisam aumentar a sua área de influência para conseguir matéria-prima e mercado de consumo para os seus produtos. Então, a treta da União Soviética com os Estados Unidos começa por aí. Depois uma questão de orgulho, questão de quem chegou na Lua, quem não chegou na Lua. Tem até uma piadinha, não sei se vocês conhecem, que diz que os Estados Unidos gastou, aí é uma piadinha de socialista, tá, gente? Gastou milhões fazendo uma caneta, né? Aí vai fazer o anúncio da caneta. Olha, nós aqui dos Estados Unidos criamos uma caneta que escreve em gravidade zero, escreve de cabeça para baixo, a tinta não seca. É maravilhosa, porque não sei se você tentar escrever de cabeça para baixo com a caneta, não dá, né? Então, assim, escrever com caneta em gravidade zero não dá. Aí os americanos fizeram lá aquela coisa, que ele chamou todo mundo, chamou a imprensa para ver a caneta. E aí alguém virou para os russos e perguntou assim, e aí, Rússia, soviéticos, o que vocês fizeram para escrever no espaço ali? Lápis. Simples, barato e prático. Então, a piadinhas à parte, o clima de tensão entre essas duas nações era absurdo, tá? E, claro que isso vai influenciar outros países. Como nós estávamos falando, a França não aceitou muito bem essa história de independência, né? Aí, entre 1943 e 1954, houve conflitos na região, então, para a retomada de território. Em 1954, a França reconhece a independência da região e a região vai ser dividida no que ela é hoje, né? Camboja, Laos e Vietnã, né? Como vocês podem ver aqui na imagem. Camboja aqui em verde, Laos aqui em laranja e o Vietnã aqui nesse rosa queimado, sei lá. A respeito da independência vietnamita, foi decretado que o país seguiria dividido em dois no paralelo 17, com o Vietnã do Norte, liderado por Ho Chi Minh, e a capital sediada em Hanoi. E o Vietnã do Sul seria governado por Bao Dai e teria como capital Saigon. Pouco tempo depois, Ngo Dinh assumiu o poder do Vietnã do Sul. A unificação do país ficou acordada para acontecer nas eleições de 1955. Então vamos lá. O país tinha sido dividido em dois, Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Qual era a intenção do governo do Sul? Reunificação com o governo do Norte. Quando o Ngo Dinh assumiu a presidência do Sul, ele queria compor eleições para o Norte e o Sul se reunificarem num país só. Quem não curtiu? Quem não curtiu foi o governo norte-americano. Ele viu nessa reunificação e nessa aproximação com a China a clara evidência de que o Vietnã ia se tornar um país socialista. O Vietnã havia sido colônia francesa, certo? Foi dividido, depois ele era comandado pelo Ho Chi Minh, possuía uma orientação comunista, tá? E a ditadura que começou a acontecer do lado sul passou a ser amiga dos americanos. Quando esse ditador sai do poder e entra o Ngo Dinh, os Estados Unidos vê o poder mudando de mão e percebe que pode ser o momento de intervir nas eleições. E é exatamente isso que ele vai fazer, tá? Os Estados Unidos vão intervir na eleição de 1955 e vão dar um golpe na eleição para que a pessoa que foi eleita não fique no poder, para que não haja essa reunificação, tá? Então, esses golpes nas eleições exercidos pelos americanos, eles costumam ser frequentes. O general Eisenhower, presidente dos Estados Unidos, explicou a posição americana na região pela defesa da teoria de dominó. Se vocês porem uma série de peças de dominó em fila e empurrarem a primeira, logo acabará caindo até a última. Se permitirmos que os comunistas conquistem o Vietnã,
corre-se o risco de se provocar uma reação em cadeia e todos os países e estados da Ásia Oriental tornar-se-ão comunistas um após o outro. Olha só a teoria apocalíptica dele. Vai que o Vietnã se torna comunista e aí todo mundo começa a copiar a ideia, todo mundo começa a ser comunista, e aí o que a gente faz? O comunismo é um mal, é um terror, os comunistas comem criancinha, oh meu Deus, eles querem acabar com o mundo. Então assim, querem acabar com a liberdade, né? A liberdade de consumo, a liberdade de produção, a liberdade de exploração. Então, o pânico se instala aí no governo norte-americano na figura do próprio general Eisenhower. Motivação para o Senado. Você sabe que todo golpe precisa ser bem arquitetado, né, gente? Aí, em 2 de agosto de 1964, o destroyer USS Maddox, em missão de vigilância e espionagem eletrônica, não vamos esquecer a parte da espionagem, tá? Na costa do Vietnã do Norte. Então, ó, os Estados Unidos estavam com o Vietnã do Sul. O que eles estavam xeretando no Vietnã do Norte? Entrou nas águas do Golfo, que pertenciam ao Vietnã do Norte, e foram atacados por 3 lanchas torpedeiras. Tá, 3 lanchas com torpedo e um destroyer do outro lado. Realmente, deve ter feito muito arranhão no casco, né? A Marinha Norte-Vietnamita que respondia ao fogo com a ajuda de... Os Estados Unidos respondiam ao fogo com a ajuda de aviões. Um destroyer também é um porta-aviões, tá? Então eles guardam aviões em sua estrutura aí. Então os aviões lançaram-se ao mar aí, ao céu, quer dizer... E ao se lançar ao céu, começaram a atacar as lanchas torpedeiras. Resultado, as 2 lanchas inimigas foram destruídas. 2 dias depois, tendo seu destroyer USS Turner Joy, o Maddox novamente, aí ó, tendo ao seu lado um outro destroyer. Então tava o Maddox lá parado nas águas internacionais que não eram dele. E aí vem o USS Turner Joy para ficar do ladinho dele e apoiar o coitadinho do Maddox, que sofreu super com as lanchas. E aí o Maddox novamente reportou a presença de torpedeiras inimigas em sua direção. Fato nunca confirmado. Os norte-americanos alegaram que a nova escaramuça teve efeito nas águas do Golfo entre os 2 destroyers. Aviões americanos e as pretensas embarcações atacantes inimigas apenas localizadas como ponto nos radares das belonaves. Então vamos explicar aqui. Tinha um pontinho e uma deturpação na água. Logo, eles estavam sendo atacados de novo, tá? E essa foi a desculpa que o general Eisenhower, que o general Eisenhower não mais, mas que o governo norte-americano encontrou para atacar o Vietnã do Norte, tá bom? Então, nessa época já não era mais o Eisenhower, ok? E eles encontraram essa desculpa, precisavam da desculpa para atacar. A desculpa para o conflito. A partir desse momento, as tropas americanas chegam ao sul, homens e mais homens chegam ao sul. Uma campanha absurda é feita nos Estados Unidos para convencer o Senado. O Senado aprova o envio de tropas, porque isso gasta, né? E vários homens foram recrutados, retirados de suas casas, suas famílias, para ir servir no Vietnã e acabar com a ameaça comunista. Claro que isso vai trazer consequências monstros, não só para a economia, mas como para repercussão internacional. Soldados americanos voltaram às trincheiras. O solo vietnamita, solo do Vietnã, era um solo úmido, é um solo úmido, né? Plantações e mata e floresta. Então não dá para ficar andando por aí com um monte de tanque de guerra, né? Então eles se entrincheiravam e buscavam maneiras de atacar os inimigos, que principalmente se escondiam nas árvores, tá, gente? O pessoal do norte, eles não tinham muitas armas. Então eles usavam as táticas de guerrilha, criavam armadilhas, atacavam à noite, entravam nas cabanas e assassinavam o líder. Era o jeito que eles tinham para guerrear, participar da guerra. Voltando aí. Os Estados Unidos, então, enviam suas tropas.
milhares. Até o final da guerra, gente, foram milhões de soldados norte-americanos, australianos, enviados ao Vietnã para segurar o horror comunista. Só que assim, não adiantava só segurar, a gente tinha que plantar o terror. E os americanos eram especialistas em plantar o terror. E nesse período ocorreram vários massacres de populações inocentes do Vietnã. Eles ameaçavam e diziam que eles eram espiões e tudo mais, e acabavam matando, e não só isso, estuprando. O exército americano estuprou muita mulher em Saigon. Era coisa de louco. Então vamos lá. Mulher camponesa tem uma arma apontada em direção à sua cabeça sob o pretexto de ser informante do governo do norte. Então, esse aqui é um dos massacres mais famosos, né, mais documentados, é o massacre de My Lai, ou My Lai, não sei. E esse fotógrafo, Ronald, que está aqui embaixo, ele estava junto com os soldados americanos documentando a guerra. E ele viu os maiores horrores, mais escabrosos que existiam nesse período. E essa foi uma das imagens que ele tirou, uma vietnamita ajoelhada no chão, sendo obrigada a denunciar a prática dela de traição, e ela nem sabendo, né? Ela vai dizer em um relato que eles diziam alguma coisa, mas ela não conseguia entender o que eles estavam falando, porque eles tentavam um vietnamita maluco, e o inglês deles e tudo mais, e ela não conhecia nenhum idioma. Essa imagem também é bem marcante, é do mesmo fotógrafo, tá? Soldado americano queimando a comida e casas na aldeia. Eles usavam essas peneiras aí, né, para peneirar a comida, colheita do arroz, né? Eles guardavam os arroz em armazéns. E aí o que a gente vê é um soldado norte-americano não só queimando as casas, como queimando a colheita, como queimando até os instrumentos de trabalho dessas pessoas. Não tá queimando arma, não tá queimando metralhadora, não tá queimando nada, não tá escondendo explosivo, ele tá queimando cestas, peneiras e casas. Então ele tá queimando, tá acabando com a vida de gente que tava trabalhando, não tava na guerra. My Lai, foto marcante de um menino que tentava salvar seu irmão menor. Nenhum dos dois sobreviveu. Então, a criança pequenininha, né? Tá vendo aí a farda dela de soldado, né? Pra morrer assim. No final das contas, o irmão mais velho tentou salvar o menor, mas nenhum dos dois sobreviveu ao massacre. Eu vou falar um pouquinho do massacre depois, e tem um documentário aí na internet também muito bom sobre esse massacre. Mas daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais. Camponeses assustados, de novo em My Lai, tá? Segundo o relato, a mulher no fundo está ajustando a blusa após ter sido estuprada. Vocês conseguem ver a mulher com a criança no colo atrás? Percebe que ela está fechando os botões da camisa? Então, ela tinha sido estuprada, segundo relatos, e estava pondo a roupa. Então, os estupros nessa região eram muito grandes. E aí tem aquela coisa assim, coitado do soldado, tá longe de casa, precisa de mulher, então pode estuprar, é legal, né? Matar, queimar as casas, acabar com a democracia no país, estuprar as mulheres, tudo tem um motivo. A gente precisa acabar com os comunistas, nem que seja estuprando as mulheres deles e matando eles. Esse aqui é um dos depoimentos que ocorreram lá em My Lai, tá? Não é umas coisas mais legais de se ver. Mas vamos lá. Eram muitos soldados. Aproximaram-se da casa atirando nas galinhas e nos patos. Matavam tudo o que viam. Sentimos um medo atroz. Estávamos minha mãe, minha filha de 16 anos, meu filho de 6 e eu, que estava grávida. Apontaram a arma para nós e pediram para que saíssemos e fôssemos até o açude. Havia muita gente no açude. Açude, gente, é um lugar onde se estoca água, tá? Empurraram-nos para dentro dele e coronhadas... Empurraram-nos para dentro deles acoronhadas. Juntávamos as mãos e implorávamos para que não nos matassem, mas eles começaram a disparar.
Senti como se as balas me mordessem nas costas e nas pernas. Vi como elas arrancavam metade do rosto da minha filha. E então desmaiei. O frio me devolveu a consciência. Meu filho, pequeno, jazia ao meu lado. Não conseguia andar. Arrastei-me para chegar à minha casa e beber água, porque estava com uma sede terrível. No caminho, encontrei os corpos nus de muitos jovens. Eles haviam sido violados e assassinados. Violados é estuprado, tá, gente? Então, era assim, estupro, assassinato, era coisa de louco. O massacre só tornou-se mundialmente conhecido graças ao depoimento de Thompson, Coburn e Andreotta. Esses 3 caras estavam na guerra, eles eram soldados norte-americanos. E o Thompson, ele estava no helicóptero e ele gritava, para, porque senão eu não vou descer o helicóptero. E aí o Andreotti e o Coburn também ajudaram em terra, falando, e só por isso não sobrou gente viva na aldeia. Tá? Foram esses 3 aí que exigiram que os caras parassem de atirar, porque senão eles não iam subir no helicóptero. Mas coisas absurdas eles viram. E o fotógrafo que estava com eles também, que foi uma das testemunhas que acompanhou a operação. É impossível estimar quantos massacres similares ocorreram e foram abafados. Tem uma lista de massacres feitos pelos norte-americanos e no Vietnã. Eu li essa lista e são coisas bem tristes de se ver. Eu não coloquei aqui porque senão a aula ia ficar muito longa, mas tá aí a dica. Se vocês quiserem procurar, massacres ocorridos no Vietnã. Procurem a lista e vocês vão se assustar. A única pessoa punida pelo massacre foi o tenente Kelly, comandante da operação. Foi sentenciado à prisão perpétua, mas 2 dias depois da condenação, ele recebeu o perdão do presidente Nixon e acabou cumprindo apenas uma pena alternativa de 3 anos. O local onde antes era Vila de Meilei foi convertido em um museu. Lá é possível ver os restos das casas e a lista contendo o nome e a idade dos 504 civis mortos pelo exército norte-americano. Entenderam bem? Civis, pessoas comuns que estavam trabalhando. Eles invadiam as aldeias, queimavam, matavam, estupravam, matavam e ficava por isso mesmo. O conflito até então já tinha deixado 1 milhão de mortos, de civis e militares. Isso antes, tá, gente? No final da guerra, eles vão avaliar esses números, o número é o dobro. A guerra arrasou campos, destruiu casas, provocou prejuízos econômicos gravíssimos no Vietnã. Aí tá uma pilha de corpos, né? Eles faziam o famoso tiro ao alvo, né? As pessoas assim e atiravam, né? Matavam todo mundo ali mesmo. Agente Laranja. Durante a guerra, os guerrilheiros do norte, como eu expliquei, se escondiam nas árvores, né? Então, o que o exército norte-americano fez? Ele criou um desfolhante, que na verdade é um pesticida muito forte, pesticida de plantas, né, muito forte, que faz com que as folhas caiam. Derruba as folhas das árvores, mata as árvores, certo? E, além das árvores, ele é cancerígeno, tá? Esse pesticida ele já foi retirado do mercado, justamente por causa dos seus efeitos. Então, o agente laranja é uma mistura de 2 herbicidas, o 2,4-D e o 2,4,5,1. Foi usado como desfolhante pelo exército norte-americano na Guerra do Vietnã. A ideia era desfolhar as árvores onde ficavam escondidos os soldados da guerrilha do norte. Durante 10 anos, a Força Aérea Americana bombardeou o país asiático com toxinas
poderosas e seus efeitos são de câncer a más formações físicas e mentais, mesmo 48 anos após o fim da guerra. Essa foto de uma menininha é uma foto recente, tá? Não é antiga, não. A mãe dela esteve no Vietnã e tomou a agente laranja e recebeu doses altas do agente laranja, e a filhinha dela nasceu desse jeito. No período de 1961 a 1971, as tropas americanas aspergiram 80 milhões de litros do herbicida que continham 400 quilogramas de dioxina sobre o território vietnamita, de acordo com estatísticas oficiais. Esses desfolhantes destruíram o habitat natural, deixaram 4,8 milhões de pessoas expostas ao agente laranja. Acabou com a flora, né? Mata plantas, mata árvores, mata a produção agrícola, infecta o solo, deixa o solo sujo, né? O solo envenenado, envenena rio, a água do rio fica envenenada, mata os animais que viviam na floresta, porque os animais beberam daquela água, comiam daquelas plantas, então os animais morrem, as pessoas ficam doentes e os filhos têm más formações genéticas ou câncer. Esse daí é o saldo do agente laranja. Aqui temos mais algumas imagens dos efeitos do agente laranja nas pessoas. Como nós estávamos falando, a França não aceitou muito bem essa história de independência, né? Aí, entre 1943 e 1954, houve conflitos na região, então, para a retomada de território. Em 1954, a França reconhece a independência da região e a região vai ser dividida no que ela é hoje, né? Camboja, Laos e Vietnã, né? Como vocês podem ver aqui na imagem. Camboja aqui em verde, Laos aqui em laranja e o Vietnã aqui nesse rosa queimado, sei lá. A respeito da independência vietnamita, foi decretado que o país seguiria dividido em dois no paralelo 17, com o Vietnã do Norte, liderado por Ho Chi Minh, e a capital sediada em Hanoi. E o Vietnã do Sul seria governado por Bao Dai e teria como capital Saigon. Pouco tempo depois, Ngo Dinh assumiu o poder do Vietnã do Sul. A unificação do país ficou acordada para acontecer nas eleições de 1955. Então vamos lá. O país tinha sido dividido em dois, Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Qual era a intenção do governo do Sul? Reunificação com o governo do Norte. Quando o Ngo Dinh assumiu a presidência do Sul, ele queria compor eleições para o Norte e o Sul se reunificarem num país só. Quem não curtiu? Quem não curtiu foi o governo norte-americano. Ele viu nessa reunificação e nessa aproximação com a China a clara evidência de que o Vietnã ia se tornar um país socialista. O Vietnã havia sido colônia francesa, certo? Foi dividido, depois ele era comandado pelo Ho Chi Minh, possuía uma orientação comunista, tá? E a ditadura que começou a acontecer do lado sul passou a ser amiga dos americanos. Quando esse ditador sai do poder e entra o Ngo Dinh, os Estados Unidos vê o poder mudando de mão e percebe que pode ser o momento de intervir nas eleições. E é exatamente isso que ele vai fazer, tá? Os Estados Unidos vão intervir na eleição de 1955 e vão dar um golpe na eleição para que a pessoa que foi eleita não fique no poder, para que não haja essa reunificação, tá? Então, esses golpes nas eleições
exercidos pelos americanos, eles costumam ser frequentes. O general Eisenhower, presidente dos Estados Unidos, explicou a posição americana na região pela defesa da teoria de dominó. Se vocês porem uma série de peças de dominó em fila e empurrarem a primeira, logo acabará caindo até a última. Se permitirmos que os comunistas conquistem o Vietnã, corre-se o risco de se provocar uma reação em cadeia e todos os países e estados da Ásia Oriental tornar-se-ão comunistas um após o outro. Olha só a teoria apocalíptica dele. Vai que o Vietnã se torna comunista e aí todo mundo começa a copiar a ideia, todo mundo começa a ser comunista, e aí o que a gente faz? O comunismo é um mal, é um terror, os comunistas comem criancinha, oh meu Deus, eles querem acabar com o mundo. Então assim, querem acabar com a liberdade, né? A liberdade de consumo, a liberdade de produção, a liberdade de exploração. Então, o pânico se instala aí no governo norte-americano na figura do próprio general Eisenhower. Motivação para o Senado. Você sabe que todo golpe precisa ser bem arquitetado, né, gente? Aí, em 2 de agosto de 1964, o destroyer USS Maddox, em missão de vigilância e espionagem eletrônica, não vamos esquecer a parte da espionagem, tá? Na costa do Vietnã do Norte. Então, ó, os Estados Unidos estavam com o Vietnã do Sul. O que eles estavam xeretando no Vietnã do Norte? Entrou nas águas do Golfo, que pertenciam ao Vietnã do Norte, e foram atacados por 3 lanchas torpedeiras. Tá, 3 lanchas com torpedo e um destroyer do outro lado. Realmente, deve ter feito muito arranhão no casco, né? A Marinha Norte-Vietnamita que respondia ao fogo com a ajuda de... Os Estados Unidos respondiam ao fogo com a ajuda de aviões. Um destroyer também é um porta-aviões, tá? Então eles guardam aviões em sua estrutura aí. Então os aviões lançaram-se ao mar aí, ao céu, quer dizer... E ao se lançar ao céu, começaram a atacar as lanchas torpedeiras. Resultado, as 2 lanchas inimigas foram destruídas. 2 dias depois, tendo seu destroyer USS Turner Joy, o Maddox novamente, aí ó, tendo ao seu lado um outro destroyer. Então, tava o Maddox lá parado nas águas internacionais que não eram dele. E aí vem o USS Turner Joy pra ficar do ladinho dele e apoiar o coitadinho do Maddox, que sofreu super com as lanchas. E aí o Maddox novamente reportou a presença de torpedeiras inimigas em sua direção. Fato nunca confirmado. Os norte-americanos alegaram que a nova escaramuça teve efeito nas águas do Golfo entre os 2 destroyers. Aviões americanos e as pretensas embarcações atacantes inimigas apenas localizadas como ponto nos radares das belonaves. Então vamos explicar aqui. Tinha um pontinho e uma deturpação na água. Logo, eles estavam sendo atacados de novo, tá? E essa foi a desculpa que o general Eisenhower, que o general Eisenhower não mais, mas que o governo norte-americano encontrou para atacar o Vietnã do Norte, tá bom? Então, nessa época já não era mais o Eisenhower, ok? E eles encontraram essa desculpa, precisavam da desculpa para atacar. A desculpa para o conflito. A partir desse momento, as tropas americanas chegam ao sul, né? Homens e mais homens chegam ao sul. Uma campanha absurda é feita nos Estados Unidos para convencer o Senado. O Senado aprova o envio de tropas, porque isso gasta, né? E vários homens foram recrutados, retirados de suas casas, suas famílias, para ir servir no Vietnã e acabar com a ameaça comunista. Claro que isso vai trazer consequências monstros, não só para a economia, mas como para repercussão internacional. Soldados americanos voltaram às trincheiras. O solo vietnamita, solo do Vietnã, era um solo úmido, é um solo úmido, né? Plantações e mata e floresta. Então, não dá para ficar andando por aí com um monte de tanque de guerra, né? Então, eles se entrincheiravam e buscavam maneiras de atacar
os inimigos, que principalmente se escondiam nas árvores, tá, gente? O pessoal do norte, eles não tinham muitas armas. Então, eles usavam as táticas de guerrilha, criavam armadilhas, atacavam à noite, entravam nas cabanas e assassinavam um líder. Era o jeito que eles tinham para guerrear, participar da guerra. Voltando aí. Os Estados Unidos, então, enviam suas tropas. Milhares. Até o final da guerra, gente, foram milhões de soldados norte-americanos, australianos, enviados ao Vietnã para segurar o horror comunista. Só que assim, não adiantava só segurar. A gente tinha que plantar o terror. E os americanos eram especialistas em plantar o terror. E nesse período ocorreram vários massacres de populações inocentes do Vietnã. Eles ameaçavam e diziam que eles eram espiões e tudo mais. E acabavam matando, e não só isso, estuprando. O exército americano estuprou muita mulher em Saigon. Era coisa de louco. Então vamos lá. Mulher camponesa tem uma arma apontada em direção à sua cabeça sob o pretexto de ser informante do governo do norte. Então, esse aqui é um dos massacres mais famosos, né, mais documentados, é o massacre de My Lai, ou My Lai, não sei. E esse fotógrafo, Ronald, que está aqui embaixo, ele estava junto com os soldados americanos documentando a guerra. E ele viu os maiores horrores, mais escabrosos que existiam nesse período. E essa foi uma das imagens que ele tirou, uma vietnamita ajoelhada no chão, sendo obrigada a denunciar a prática dela de traição, e ela nem sabendo, né? Ela vai dizer em um relato que eles diziam alguma coisa, mas ela não conseguia entender o que eles estavam falando, porque eles tentavam um vietnamita maluco, e o inglês deles e tudo mais, e ela não conhecia nenhum idioma. Essa imagem também é bem marcante, é do mesmo fotógrafo, tá? Soldado americano queimando a comida e casas na aldeia. Eles usavam essas peneiras aí, né, para peneirar a comida, colheita do arroz, né? Eles guardavam os arroz em armazéns. E aí o que a gente vê é um soldado norte-americano não só queimando as casas, como queimando a colheita, como queimando até os instrumentos de trabalho dessas pessoas. Não tá queimando arma, não tá queimando metralhadora, não tá queimando nada, não tá escondendo explosivo. Ele tá queimando cestas, peneiras e casas. Então ele tá queimando, tá acabando com a vida de gente que tava trabalhando, não tava na guerra. My Lai, foto marcante de um menino que tentava salvar seu irmão menor. Nenhum dos dois sobreviveu. Então, a criança pequenininha, né? Tá vendo aí a farda dela de soldado, né? Pra morrer assim. No final das contas, o irmão mais velho tentou salvar o menor, mas nenhum dos dois sobreviveu ao massacre. Eu vou falar um pouquinho do massacre depois, e tem um documentário aí na internet também muito bom sobre esse massacre. Mas daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais. Camponeses assustados, de novo em My Lai, tá? Segundo o relato, a mulher no fundo está ajustando a blusa após ter sido estuprada. Vocês conseguem ver a mulher com a criança no colo atrás? Percebe que ela está fechando os botões da camisa? Então, ela tinha sido estuprada, segundo relatos, e estava pondo a roupa. Então, os estupros nessa região eram muito grandes. E aí tem aquela coisa assim, coitado do soldado, tá longe de casa, precisa de mulher, então pode estuprar, é legal, né? Matar, queimar as casas, acabar com a democracia no país, estuprar as mulheres, tudo tem motivo. A gente precisa acabar com os comunistas, nem que seja estuprando as mulheres deles e matando eles. Esse aqui é um dos depoimentos que ocorreram lá em My Lai, tá? Não é umas coisas mais legais de se ver. Mas vamos lá. Eram muitos soldados. Aproximaram-se da casa atirando nas galinhas e nos patos. Matavam tudo o que viam. Sentimos um medo atroz. Estávamos minha mãe, minha filha de 16 anos, meu filho de 6 e eu, que estava grávida.
Apontaram a arma para nós e pediram para que saíssemos e fôssemos até o açude. Havia muita gente no açude. Açude, gente, é um lugar onde se estoca água, tá? Empurraram-nos para dentro dele e coronhadas. Empurraram-nos para dentro deles a coronhadas. Juntávamos as mãos e implorávamos para que não nos matassem, mas eles começaram a disparar. Senti como se as balas me mordessem nas costas e nas pernas. Vi como elas arrancavam metade do rosto da minha filha. E então desmaiei. O frio me devolveu a consciência. Meu filho, pequeno, jazia ao meu lado. Não conseguia andar. Arrastei-me para chegar à minha casa e beber água, porque estava com uma sede terrível. No caminho, encontrei os corpos nus de muitos jovens. Eles haviam sido violados e assassinados. Violados é estuprado, tá, gente? Então, era assim, estupro, assassinato, era coisa de louco. O massacre só tornou-se mundialmente conhecido graças ao depoimento de Thompson, Coburn e Andreotta. Esses 3 caras estavam na guerra, eles eram soldados norte-americanos. E o Thompson, ele estava no helicóptero e ele gritava, para, porque senão eu não vou descer o helicóptero. E aí o Andreotti e o Coburn também ajudaram em terra, falando, e só por isso não sobrou gente vivo na aldeia. Tá? Foram esses 3 aí que exigiram que os caras parassem de atirar, porque senão eles não iam subir no helicóptero. Mas coisas absurdas eles viram. E o fotógrafo que estava com eles também, que foi uma das testemunhas que acompanhou a operação. É impossível estimar quantos massacres similares ocorreram e foram abafados. Tem uma lista de massacres feitos pelos norte-americanos no Vietnã. Eu li essa lista e são coisas bem tristes de se ver. Eu não coloquei aqui porque senão a aula ia ficar muito longa, mas tá aí a dica. Se vocês quiserem procurar, massacres ocorridos no Vietnã. Procurem a lista e vocês vão se assustar. A única pessoa punida pelo massacre foi o tenente Kelly, comandante da operação. Foi sentenciado à prisão perpétua, mas 2 dias depois da condenação, ele recebeu o perdão do presidente Nixon e acabou cumprindo apenas uma pena alternativa de 3 anos. O local onde antes era a vila de My Lai foi convertido em um museu. Lá é possível ver os restos das casas e a lista contendo o nome e a idade dos 504 civis mortos pelo exército norte-americano. Entenderam bem? Civis, pessoas comuns que estavam trabalhando. Eles invadiam as aldeias, queimavam, matavam, estupravam, matavam e ficava por isso mesmo. O conflito até então já tinha deixado 1 milhão de mortos de civis e militares. Isso antes, tá, gente? No final da guerra, eles vão avaliar esses números, o número é o dobro. A guerra arrasou campos, destruiu casas, provocou prejuízos econômicos gravíssimos no Vietnã. Aí tá uma pilha de corpos, né? Eles faziam o famoso tiro ao alvo, né? As pessoas assim e atiravam, né? Matavam todo mundo ali mesmo. Agente Laranja. Durante a guerra, os guerrilheiros do norte, como eu expliquei, se escondiam nas árvores, né? Então, o que o exército norte-americano fez? Ele criou um desfolhante, que na verdade é um pesticida muito forte, pesticida de plantas, né, muito forte, que faz com que as folhas caiam. Derruba as folhas das árvores, mata as árvores, certo? E, além das árvores, ele é cancerígeno, tá? Esse pesticida ele já foi
retirado do mercado, justamente por causa dos seus efeitos. Então, o agente laranja é uma mistura de 2 herbicidas, o 2,4-D e o 2,4,5,1. Foi usado como desfolhante pelo exército norte-americano na Guerra do Vietnã. A ideia era desfolhar as árvores onde ficavam escondidos os soldados da guerrilha do norte. Durante 10 anos, a Força Aérea Americana bombardeou o país asiático com toxinas poderosas e seus efeitos são de câncer a más formações físicas e mentais, mesmo 48 anos após o fim da guerra. Essa foto de uma menininha é uma foto recente, tá? Não é antiga, não. A mãe dela esteve no Vietnã e tomou o agente laranja e recebeu doses altas do agente laranja e a filhinha dela nasceu desse jeito. No período de 1961 a 1971, as tropas americanas aspergiram 80 milhões de litros do herbicida que continham 400 quilogramas de dioxina sobre o território vietnamita, de acordo com estatísticas oficiais. Esses desfolhantes destruíram o habitat natural, deixaram 4,8 milhões de pessoas expostas ao agente laranja. Acabou com a flora, né? Mata plantas, mata árvores, mata a produção agrícola, infecta o solo, deixa o solo sujo, né? O solo envenenado, envenena rio, a água do rio fica envenenada, mata os animais que viviam na floresta, porque os animais beberam daquela água, comiam daquelas plantas, então os animais morrem, as pessoas ficam doentes e os filhos têm más formações genéticas ou câncer. Esse daí é o saldo do agente laranja. Aqui temos mais algumas imagens dos efeitos do agente laranja nas pessoas.